Hello, meu nome é Paulo Nidec e hoje eu gostaria de falar aqui por que alguns professores e alguns cursos insistem no fato de proibir o português na sala de aula. Por que alguns cursos e alguns professores, quando estão ensinando inglês, eles proíbem o uso do português na sala de aula? Bem, para isso eu vou contar um pouquinho da minha história com o inglês. Eu comecei a aprender inglês muito cedo, quando eu tinha somente 8 anos. Eu demorei 10 anos para aprender inglês. Eu demorei dos 8 aos 17 até os 18 anos quase. Bem, aprendi inglês, né? Demorou um pouquinho aí, 10 anos, mas eu aprendi inglês. E existe uma tendência muito grande no ser humano como um todo, que é de você ensinar aquilo da mesma maneira que você aprendeu. Então, tá aí, né? Do modo que acontece da seguinte maneira: se uma pessoa aprendeu inglês de uma maneira muito dura, muito tirana, muito forte, num clima ruim, numa atmosfera que não seja muito amigável nem nada, possivelmente, quando essa pessoa for ensinar inglês, ela vai ensinar também dessa maneira, de uma maneira muito dura, muito tirana, muito contundente, etc. Ou, ao contrário, eu tive sorte de ter bons professores de inglês, de ter uma atmosfera muito amigável, muito legal. E você tende, quando você for ensinar inglês, você também ensinar de uma maneira amigável, legal, numa atmosfera boa, fazendo com que o aluno se sinta confortável, né? Isso não somente para inglês, não somente para idiomas, mas com tudo na vida. Você tende a ensinar da mesma maneira que você aprendeu. Como você aprendeu, você vai ensinar. Você tende, né? A não ser que você tenha, e aí esse é o caso que eu estou começando a falar, uma reflexão maior. E você começar a ver, opa, essa não é a única maneira de você ensinar algo. Existem outras metodologias, existem outras maneiras de você ensinar. Então eu lembro que quando eu voltei dos Estados Unidos, eu comecei a ter um hábito, quando eu comecei a ensinar inglês, eu acho que adquiri um hábito muito saudável. Eu comecei a me perguntar, desde o primeiro dia, qual a melhor maneira que eu posso ensinar o meu aluno? Qual é a maneira que eu posso transferir, passar esse conteúdo aqui de uma maneira que seja mais eficiente, mais clara, mais fácil e que eu possa ser um facilitador? Porque embora muitos professores criem uma coisa difícil, uma coisa mais complicada, o papel do professor é ser um facilitador da matéria, né? O professor ele tem que mostrar o conteúdo de uma maneira simples, clara. Aí você imagina, se nem o professor consegue ver uma simplicidade naquilo que ele está ensinando, é muito difícil, né? Se ele já vai te passar o inglês, ou matemática, ou português, qualquer assunto que seja, se ele já vai te passar de uma maneira complexa, vai ficar muito difícil de você aprender. Então o professor ele tem que ser efetivamente um facilitador. E, bem, eu comecei a me perguntar também por que existia tanta mímica nos cursos, por que era uma coisa, por que o português era terminantemente proibido. Eu ainda estou tentando entender isso, né? E essa pergunta ainda fica, é um grande mistério. Por que o português é totalmente proibido na sala de aula? Então, por que tem que ser uma coisa tão mímica, tão teatral, né? Eu vou falar que isso aqui é uma caneta, eu falo, ó, isso aqui, ó, caneta, ou em inglês, né? Pen, pen, ok? Pen, pen, people, pen, green, pen, pen. Ou aí eu vou mostrar outro objeto. Aí eu falo, ó, notebook, this notebook. E fica essa coisa teatral que eu imagino que deve cansar o professor, né? No final da aula, ele deve ficar até cansado, porque é tanta mímica, tanta coisa que o português é proibido. Bem, eu comecei a pensar o porquê disso. E eu fui refletindo, fui aprendendo outros idiomas. No meu outro vídeo, você pode ver, no qual eu demonstro, eu falando francês, alemão, espanhol, etc. E eu comecei, ao aprender esses idiomas, e eu tive muita experiência também, e tenho muita experiência também como aluno, porque eu tenho constantemente esse interesse em aprender outras coisas, outros idiomas.
Então eu também passo muito por essa experiência e por essa frustração que muita gente acha que para mim é fácil, mas não é fácil não. É uma coisa que eu insisto e vou lá e tal, e eu também tenho bloqueios, também tenho problemas, etc. Mas eu comecei a me questionar isso. E quando você aprende outros idiomas, você tem uma visão mais generalista do assunto. Você não pode se ater, você não pode enxergar cada idioma como um universo diferente. Até porque, como eu falei que eu demorei 10 anos para aprender inglês, imagina se eu demorasse 10 anos para aprender cada idioma que eu quisesse falar. Né? 10 anos de inglês, 10 anos de espanhol, 10 anos de francês, 10 anos de alemão, 10 anos de italiano, só em 50 anos. Então você vai passar 50 anos da sua vida aprendendo idiomas, não é prático, né? A gente tem que achar alguma outra maneira que seja mais viável, mais tranquila, etc. Então eu já comecei a questionar essa metodologia e imaginar que nós, como adultos, você que tem um discernimento maior, você possa arranjar uma maneira mais rápida de você aprender esses idiomas. E essa questão da tradução, essa falta da tradução total, que muitas vezes assusta o aluno chega lá na aula e é só inglês, ele não sabe uma palavra de inglês, ele chega lá, olha todo inglês. Ou imagina se fosse japonês, imagine que você está aprendendo japonês, você não sabe nenhuma palavra de japonês, nem arigato, nada, você chega na aula de japonês e é tudo em japonês, desde o primeiro ao segundo, só se fala japonês em sala de aula, você não entende nada. Poxa, não deve ser muito prático, né? Deve existir alguma outra maneira mais fácil, mais viável e menos difícil de aprender esses idiomas. Bem, e inclusive recentemente eu vi até no YouTube, isso é interessante, esse intercâmbio de conhecimento que você pode ter na internet hoje em dia, e teve um cara que ele levantou um ponto interessante, e ele falou, olha, essa questão, eu não sei se é verdade ou não, mas eu achei interessante o ponto que ele levantou. Essa questão de você ensinar inglês, só e somente inglês, é muito interessante para o mercado editorial, porque imagina que você está lá em Londres ou nos Estados Unidos, embora o grande mercado editorial seja todo concentrado na Europa para ensino de idiomas. Então imagina que você lança um livro e você vai realmente ganhar o mundo todo em inglês. Você vai poder vender o seu livro, né, para Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, para o mundo inteiro. Afinal de contas, a sua metodologia é inglês. Você não vai precisar se preocupar com a especificidade do idioma. Se um fala espanhol, do espanhol para o inglês, do português para o inglês, do francês para o inglês, não. Você vai ignorar completamente a origem dessa pessoa e você vai insistir somente em inglês. Eu entendo que alguns professores, eles falam, essa metodologia é interessante para criança, porque algumas crianças elas ficam muito agitadas na aula e tal, e se você não proibir o português, elas não vão parar de falar, sei lá, acho que eles pensam alguma coisa nesse sentido. Então, eu até entendo o porquê disso, não que eu concorde, eu entendo o porquê disso, mas é muito complicado. Então eu desenvolvi e eu penso que uma maneira mais eficiente de você aprender um idioma seja uma metodologia mais comparada. Não você aprender cada palavra individualmente, como eu falei, né, caneta, caderno, etc., que seja uma coisa assim, mas seja uma coisa mais dinâmica. E como no outro vídeo, que eu falo um pouco da minha metodologia, você pode ver que eu ensino regras, caminhos, etc. E você vai aproveitar todo aquele conhecimento que você tem no português e você vai passar para o inglês, o que é natural para nós, né? Afinal de contas, você aprendeu o português, o bom e velho português, desde sempre. Ele sempre vai ser natural para você, você não vai fazer nenhuma espécie de lobotomia, trocar o cérebro e passar a pensar em inglês, etc, etc. E, aliás, esse é o tema para um próximo vídeo, para uma próxima conversa, né? Esse mito também que eu considero de pensar em inglês, mas hoje eu vou me ater somente a essa questão da tradução. E muita gente acha que traduzir é errado, é terminantemente errado. Aliás, eu acho até engraçado quando alguns alunos chegam para mim e eu elogio e falo, olha, você fez uma redação muito boa, você escreveu muito bem, você está falando muito bem, e o aluno me confessa com uma certa culpa e fala, professor, mas eu traduzi, eu usei o Google Translator,
e se sente culpado. Eu falei, poxa, não tem problema nenhum. Você pode utilizar o Google Translator, você pode traduzir, etc., desde que o resultado seja bom. Aliás, eu incentivo as pessoas a aprender como utilizar o Translator, a aprender como utilizar bem essas ferramentas maravilhosas que nós temos para que o resultado do seu inglês seja melhor, seja mais profissional, seja mais favorável. E tem muita gente que acha, novamente, que a tradução é errada. Então eu te pergunto, você realmente acha que aqueles intérpretes, aquelas pessoas que trabalham em eventos ou que traduz o Oscar, faz tradução simultânea, coloca aquele headset e passa do português para o inglês, inglês, português, português, inglês, inglês, português, o tempo todo numa velocidade incrível, você realmente acha que essa pessoa fala menos inglês porque ela traduz? Não, pelo contrário. Ou menos português? Pelo contrário, ela fala melhor, porque ela tem que ter mais acuidade, mais agilidade, ela tem que pensar muito rápido. E nós temos um caso muito interessante aqui no Brasil, do escritor Milor Fernandes, que ele foi um dos maiores tradutores de Shakespeare que nós tivemos, e ele falava 5 idiomas. Ele falava alemão, inglês, francês, espanhol e português. E ele traduzia Shakespeare. E você realmente acha que o Milor Fernandes, um grande intelectual, um dos maiores que nós já tivemos, falasse menos inglês porque ele traduzia Shakespeare para o português? Não. Aliás, eu desconfio que ele falava muito melhor do que eu, muito melhor do que muita gente, porque entender inglês medieval shakespeariano não é nada fácil, né? Então, é muito interessante pensar de uma maneira mais global, pensar mais em resultado e pensar também em motivo didático, né? Todo o caminho que você percorre para aprender inglês, ele tem que ser didático. Se a tradução é didática, ela está te auxiliando? Legal. Se filme com legenda está te auxiliando? Legal. Você tem que ver se são ferramentas que vão te ajudar e vão transformar com que o seu resultado, a sua fala em inglês seja melhor e você tenha mais certeza e mais segurança para falar o inglês. Mas vamos pensar sempre em resultado e numa metodologia que seja também mais amigável e resulte mais fácil para nós, que ninguém é obrigado a ir num curso, numa coisa e ficar sofrendo lá e ter uma crise, uma coisa, né? Vamos pensar de uma maneira mais tranquila nesse sentido. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Inscreva-se no canal, curta e deixe o seu comentário aí abaixo o que você acha desse tópico que eu falei hoje. Muito obrigado. Meu nome é Paulo Nidec e até a próxima.